Não sei, agora podemos abrir aqui um período de discussão, não sei se há muitas questões na plateia ou não. Volto a lembrar e a apelar ao vosso poder de síntese. Já vai o microfone a caminho. Peço que tentem direcionar as questões. Posso? Eu tenho uma casa na Serra da Freita, na vertente nascente para Manhoce, há uns anos já. Tenho alguma experiência da vida daquela gente, nomeadamente do lugar onde tenho a minha casa e onde normalmente aos fins de semana me encontro para repousar e também para conviver. Fui particularmente sensível àquilo que acabou de dizer o Sr. Dr. Vítor Louro. Eu creio que o grande problema que temos é que temos muita gente a mandar e pouca gente a liderar. Há hoje uma noção hoje de governança, a nova governança. É preciso liderar processos, não dar ordens para enfiar nas pessoas determinado tipo de soluções fabricadas nos gabinetes. Posso continuar? Pode continuar. Portanto, creio que o problema é este. Há, de facto, muito o sentido do poder, do querer mandar, do querer impor determinado tipo de soluções pré-fabricadas e soluções que não têm em conta as realidades locais. E há pouco respeito pelos processos que estão a desenvolver-se nas populações e que podem e devem ser aproveitados e encaminhados para, num determinado sentido, que leve à promoção daquela gente, à rentabilização dos seus recursos, ao aproveitamento das virtualidades ali existentes. É esta a minha experiência. Eu ouvi muito pouco falar aqui de lei de baldios. Tenho pena que não estejam aqui representados os conselhos de baldios de Gestoso, que existem, do Covo, que existem, da Albergaria da Serra, que existem também. Creio que se falou hoje aqui muito do problema de fora para dentro e falou-se muito pouco da floresta como espaço onde vive gente, de que vive gente e onde há recursos para que essa gente possa viver e não precise de emigrar. Porque, como consequência do que se tem passado, a Serra está a ficar sem o seu melhor capital, que é o capital humano. A Serra está sem gente e poderia isso não acontecer se porventura os recursos que ali existem fossem devidamente aproveitados, com o apoio de técnicos devidamente preparados e motivados e capazes de acompanhar os tais processos de que eu falei. Isto é, precisamos menos de quem exerça o poder e mais de quem seja capaz de liderar. Muito obrigado. Bem, eu creio que não foi propriamente uma questão, foi uma partilha de opinião. Estou certa? Sim. Não sei se há mais alguém na sala que queira intervir. Bem, enquanto vocês refletem mais um bocadinho, eu vou aproveitar até a deixa que foi deixada aqui pela questão dos baldios e vou eu questionar ao Vítor Louro, até porque esteve envolvido na criação da lei dos baldios, até que ponto é que eles podem contribuir para que de facto a floresta seja um fator económico dinamizador dos polos que integram? Bom, eu julgo que não pode haver dúvida nenhuma sobre isso. Os baldios, pela sua
concentração no território nacional, podemos ver que em muitas situações são praticamente a única realidade económica existente. Onde não há indústria, onde a agricultura já foi, são a única realidade económica existente. E, portanto, era aí que deviam assentar todos os esforços da nação para contrariar o despovoamento, promover o desenvolvimento económico, promover o equilíbrio do território. Mas isso não é feito. E queremos impor o mesmo tipo de soluções em toda a parte. Eu tive a oportunidade, ali por 2002, ou coisa que valha, de dizer ao secretário de Estado que tinha vontade de acertar nas políticas e que estava um bocado pressionado porque esta coisa dos baldios não anda, que é uma queixa que há muito tempo, desde o século, eu ia dizer o século passado, do século passado sou eu, mas do século XIX, não é? Os baldios não funcionam, os baldios são um atraso de vida, são uma perda, não sei o quê, tudo sempre com o fito de lhes deitar a mão, nunca foi por outras razões. E ele queria promover os baldios, é muito simples. Em vez de fazeres mais uma disposição legal qualquer para isso, respeita e apoia os esforços que em muitos deles se desenvolvem e ajuda-os a ir para a frente dentro desses processos. Claro que há muitos baldios em que nada acontece. Nesses, mesmo que faças leis, não vai acontecer nada. Mas naqueles onde os compartes têm vontade querem fazer, mas é o Estado a dizer-lhe, não, quem manda aqui sou eu porque sou o corgestor com responsabilidade desta coisa, o travão, apesar do Estado não ter meios nenhuns hoje para intervir, não é? Liberta-os, deixa que essas forças se desenvolvam e apoia esses processos. Portanto, eu por mim não tenho dúvida nenhuma, mas há gente que tem dúvidas, tem dúvidas, pronto, ou não acredita na seriedade, na bondade destes processos que vêm de baixo, embora às vezes até façam discursos sobre isso, mas depois na prática contrariam. Porque eu estava a ouvir o Armando Mendes e o Américo Mendes. Desculpa, tenho a impressão que já há bocado disse Armando. É que eu tive um colega, Armando Mendes, e vem muitas vezes à cabeça. O que é que falta? Ou porque é que esta chamada reforma, aprovada há dias, tem estas características e não aquelas que ele reclamou? Que diabo? Não é por falta de pronunciamento em determinado sentido. É porque quem está com o poder de decisão dá pouca importância à participação das pessoas. Neste caso, até, diferentemente de tudo o que está para trás, houve 3 meses para a participação pública na discussão. O que eu pergunto é, como é que resultou essa participação? Daquilo que as pessoas disseram, o que é que foi aproveitado? Porque é que não se foi por esta via? Porque é que se abriu o caminho a que essas terras do Banco de Terras e não sei o quê viessem a ser apanhadas pelos fundos imobiliários? É que às tantas até pode parecer que se calhar o objetivo era esse. Eu não quero dizer que fosse, mas que diabo às tantas sou obrigado a perguntar-me se não foram por aqui e foram por ali, apesar de todos os alertas, haverá aqui alguma coisa, enfim, que não se deu menos transparente a orientar a política? Que no fundo é também o problema dos incêndios. Está tudo dito e redito, não é? Aqui há 2 anos fui a uma audição na Assembleia da República sobre os incêndios. E à entrada diz-me um homem, que hoje é um especialista, verdadeiro, por acaso não é dos que vem cá,
Vítor, ontem estava na biblioteca, porque ele está a fazer o doutoramento sobre isso, e dei com um artigo seu de 1980, tudo o que andamos a dizer você já tinha escrito nessa altura. Isto é só para dizer, com mais refinamento, evidentemente, mas o essencial é sabido há muito tempo. Porque é que não se faz? Eu, no meu livro, ponho uma coisa... Tenho uma tese que é: Portugal não é um país florestal, e depois pergunto, quem manda? Porque quem manda não é quem está à vista. Quem manda não é quem está à vista. Então há que perceber quem é que manda. E para isso é preciso fazer um esforço de reflexão inteligente para ver quais são as forças que estão no terreno, não é? E que, efetivamente, comandam as decisões, comandam as opções dos políticos. Isto que o Américo Mendes disse é difícil, porque 27 milhões de euros, isso é dinheiro? Aonde? Então porquê é que não se foi por ali e continua a gastar 75 milhões em combate? Não é? São perguntas que a gente tem de fazer. Se estamos a falar numa floresta com futuro, temos de fazer estas perguntas. Porque é que se vai por ali e não se vai por lá? Foi por falta de participação? Foi por desconhecimento? Não foi. Foi por uma opção consciente de não ir por ali, que era o lado bom, e ir por acolá, que é um lado cuja bondade a gente não descortina muito bem. Eu vou aproveitar as suas palavras e vou lançar uma outra pergunta. Não sei se, entretanto, se alguém na plateia mais quer intervir, mas não vou resistir. Disse que Portugal não era um país florestal. No entanto, o professor João Santos Pereira falou de uma floresta com futuro. A pergunta que lhe coloco é se este futuro da floresta se terá de passar essencialmente por este contacto com as populações que vivem dela e que vivem nela. Depende do futuro que estamos a falar. Estamos a falar de um futuro aqui mais próximo, ou estamos a falar de um futuro muito um futuro em geral. São duas coisas que não são independentes, porque a participação das pessoas, da participação das pessoas é que gera a utilidade daquilo que vai sendo investigado da parte técnica e da parte conceptual. Porque há aqui também uma questão de conceito, do que é que nós queremos em termos de floresta. Não é claro que, se eu quiser, ou melhor, o equilíbrio entre as várias valências ambientais e não ambientais e comerciais, ambientais e comerciais da floresta, depende das opções gerais que são feitas e, evidentemente, todas elas, da maneira como a floresta existe realmente no campo, todas elas vão passar por a adesão das populações, quer seja através dos votos nos partidos políticos, quer seja diretamente através da participação ativa nas discussões locais, nos aspectos locais. Mas o que é importante, talvez mais importante, é que qualquer que seja a opção, os executores têm que ter nas mãos não só a informação, mas também os instrumentos, e é que entra depois uma outra questão importante, que é a questão dos investimentos. Tem que ter bens materiais e conhecimento para fazer essa agora não me ocorre essa transformação. Estávamos aqui a dizer que o que o professor João Santos acaba de dizer corrobora o que o Américo Mendes apresentou. Bom, eu juro que nós não combinámos nada entre nós antes de virmos para aqui hoje, embora já nos tenhamos encontrado por aí várias vezes, mas, enfim, eu não sei se deram conta disso, a esta hora já adiantada do dia,
mas no essencial o que eu disse foi a mesma coisa que o engenheiro Vítor Louro disse. Bom, eu pedi agora aqui o microfone só para ter mais um tempinho para explicar melhor uma coisa que referi muito a correr na minha intervenção e que é o seguinte. Esse problema que eu digo que existe há 2 séculos na nossa política florestal, esse erro recorrente e no qual esta reforma recentemente aprovada voltou a cair, é o principal paradoxo desta nossa política neste país, que é, num país que tem 90 e muitos % de floresta privada, a política florestal é desenhada como se o Estado ou as entidades públicas devessem ter o papel central e o papel motor no desenvolvimento e na resolução dos principais problemas do setor. Portanto, quando é assim, não há tal participação que o engenheiro Vítor Louro tão muito bem acentuou. E porquê e agora, se o problema é este, porquê? Não é? Pronto, isso é o tal capítulozinho que eu escrevi há 10 anos para o livro para a série de livros da Liga da Proteção da Natureza, que eu vou aqui resumir, provavelmente vamos esquecer de algum ponto, mas é assim, na minha opinião isto é sim, porque é o resultado da combinação de fatores que são muito fortes e que não mudam assim de um dia para o outro. Portanto, estou a falar dos 2 últimos séculos da vida do nosso país, onde durante a maior parte deste tempo o sistema político foi um sistema autoritário. Portanto, não tivemos democracia. Não é? E, portanto, era o Estado que tinha o poder municipal e com pouca participação dos cidadãos. Mas isto também é assim porque o país, em termos florestais e em termos socioeconómicos, nós não temos uma floresta em Portugal, temos várias florestas. Há uma grande diferenciação em termos de espécies e há uma grande diferenciação socioeconómica. Claro que isto tudo junto faz lá aqueles números bonitos do PIB e das exportações e da ocupação do território, etc. Mas isto é feito de um conjunto muito heterogéneo e, portanto, não é muito fácil juntar à mesma mesa e conseguir consensos entre os vários agentes deste setor. E, portanto, quando eles internamente estão fragmentados e são diferenciados, não podem unir-se, congregar esforços e ter a tal participação ativa e bater o pé aos políticos e dizer estas políticas estão mal e é preciso mudá-las. Esta fragmentação dá que, conforme os governos, conforme as conjunturas políticas, uns estão mais acima, outros mais abaixo, e cada um, conforme as conjunturas, vai tentando sacar aquilo que é mais benéfico para os seus próprios interesses. Outro fator também muito importante, e há aqui o dizer sem nenhuma ofensa e nenhum menosprezo pelo papel importante que tem na economia deste setor, mas é preciso dizer, e não andamos aqui com paninhos quentes, que às indústrias florestais não interessa muito ter uma produção florestal organizada associativamente e forte. Claro que agora, com o tempo, as indústrias florestais vão-se apercebendo que é mais o que perdem por isso não acontecer do que o que ganham. E as indústrias florestais têm muita força na formulação deste tipo de política em Portugal. Pronto, e depois também a nossa cultura, quer dizer, nós não estamos numa parte do mundo que é este jardim à beira-mar plantado, onde não há furacões, tremores de terra, as grandes guerras mal por aqui passaram, e portanto isto é bom, não é? A comida é boa, o clima é bom, as praias são boas, etc. Mas tem um lado mas tem uma consequência que é uma chatice, que é nós, ao não termos tido ao longo da nossa história, pelo sítio do mundo em que estamos, muitas vezes necessidade de nos unirmos coletivamente para fazer face a esses riscos coletivos e esses riscos sociais, vamos vivendo a nossa vida, pronto, no nosso cantinho, na nossa casa, no nosso quintal. Se temos algum problema, pronto, resolvemos isso com um palavrão ou respondemos na mesma moeda, mas não nos organizamos coletivamente como outros
países, outros povos, deste continente e de outros continentes, tiveram que se organizar para fazer face a avalanches, porque o mar estava mais acima do que a terra, porque há furacões todos os anos, há tremores de terra, há isto ou aquilo. Portanto, nesses países, por causa disso, ou então já se perdeu na memória do tempo, e esses nossos antepassados já lá vão há muito tempo, termos de dar o nosso sangue para defender o nosso território. Portanto, a pátria está aí, como as pedras, como o ar, como a coisa. Portanto, não tivemos que fazer nada coletivamente para construir este país que é nosso e, portanto, vivemos na nossa vidinha. E, portanto, esta coisa do país à beira-mar plantado tem consequências muito negativas em termos da nossa dificuldade da organização coletiva. Portanto, se for para organizar 2 portugueses consegue-se, 3 já é uma chatice. Portanto, basta ver aquela cena de onde é que vamos, em que restaurante é que vamos jantar à noite. Portanto, não é? Andamos ali o tempo do jantar até finalmente escolher um sítio, não é? Portanto, é uma combinação de fatores que estão muito enraizados na nossa cultura, na nossa história, nas nossas instituições políticas, na economia do setor, que faz com que seja muito difícil organizar a ação coletiva dos produtores florestais privados e dos outros agentes do setor e, portanto, ter uma sociedade civil forte que diga que políticas é que o setor precisa e, portanto, e os políticos depois responderem a isso. E depois uma tradição política de centralismo democrático. Portanto, isso é o capítulo número 2 da minha teoria sobre Portugal. Não sei se já todos se deram conta. Portugal não nasceu na base de uma nação. Portugal nasceu por um ato de centralização do poder político, quando o Afonso disse à mãe, arruma-te daí, vai lá embora com o teu amigo, e agora aqui quem manda sou eu. Não foi porque havia ali uma nação na base, uma cultura, foi por um ato de centralização política. E, portanto, isto está nos genes da pátria também. Portanto, todo este problema da pouca participação, isto já tem uns bons séculos. Também não é assim tão negro, e a prova disso é que estamos aqui todos hoje. Já apresentamos 2 movimentos de cidadania. Com certeza, mas para dizer que as forças no sentido contrário são muito fortes e, portanto, e por isso é que é preciso andar a falar disto 25 anos, 50 anos, 100 anos, mas lá muda. Temos 2 questões na plateia. A primeira do Pedro. Queria perguntar, relativamente às alterações climáticas, e uma vez que a floresta é um investimento a longo prazo, e quer queiramos, quer não, em princípio, as alterações climáticas terão impactos diferentes decorrentes de cada espécie. Ainda há pouco tempo houve uma sessão agora preparatória da elaboração dos PROFs, em que a UTAD tinha feito uma modelação e em que se dizia que as espécies que teriam mais impacto, ou seja, que iriam regredir, seria o castanheiro, o sobreiro e a azinheira. Queria saber se existem dados sobre isso e se efetivamente serão essas as espécies que terão que sofrerão um impacto mais grave das alterações que estão aí, das alterações climáticas. Eu presumo que a questão seja para o professor João Pereira Santos Pereira. Pois, embora o que nos interessa mais é a resposta global, nesse caso, mas as espécies são diferentes e outra coisa que é importante ter em consideração as diferenças é, de facto, a geografia da distribuição, se alterar, em que sentido poderá ir. Acho que ninguém pode dar uma resposta à sua pergunta completa, não é? Mas depende de qual foi o raciocínio que eles fizeram para dizer que eram essas espécies. Eu não sei se sim ou se não. Tenho a ideia de que algumas espécies vão beneficiar com a alteração climática, pelo menos num período intercalar, no futuro próximo. Nomeadamente, estou convencido que o pinheiro sofre por causa dos fogos, mas do ponto de vista fisiológico parece estar até a beneficiar, não está a perder. Mas, como digo, no fim,
também é das alterações climáticas o maior número de incêndios, portanto isso vai compensar, mais do que compensar a resposta fisiológica. Não é? Em relação à azinheira e ao sobreiro, tem um declínio que afeta os outros carvalhos todos, pelo hemisfério norte todo, quer aqui na Europa, quer na América do Norte, e portanto esses aí são imprevisíveis. São de facto, se me perguntasse se valia a pena fazer alguma coisa em termos de adaptação neste caso, era começar a plantar sobreiros no norte, aqui. Isso quer dizer que se calhar no sul se eles desaparecerem devido ao clima. De qualquer modo, são coisas que levam muito tempo. A migração das árvores, por natureza, é numa escala de tempo que nós não temos muita dificuldade em acompanhar, não é? Mas acho que, de qualquer modo, acho que é um bocado irrelevante em termos de diferenças. É irrelevante porque quando a gente está a pensar no resultado final de todo o ecossistema, é mais claro não introduzir esse parâmetro das espécies, porque isso vai fazer pender a balança para um lado ou para o outro, mas sem nenhuma razão forte à partida. Há mais uma intervenção deste lado e mais duas do lado oposto. Eu não sei se concordarem, fazíamos as três questões de uma assentada e depois os questionados respondem. A minha questão vai dirigida ao professor Américo Mendes e um bocadinho também ao engenheiro Vítor Louro. Eu estou cheio de curiosidade, dado que insistiu, e eu também insistiria, se aí estivesse na mobilização da ação coletiva, e dada a sua experiência na Associação Florestal do Val do Sousa, estou cheio de curiosidade em saber, dado também a zona, em saber se há uma percentagem significativa de microproprietários, que eu não sei definir, mas com certeza que é de muito poucos hectares na associação e que têm aderido a essa mobilização no sentido de se organizarem em organizações de produtores florestais. Vou pedir que façam as outras questões. Creio que já tem o microfone. Já. Antes de mais, queria congratular o mentor desta iniciativa, porque é a partir destas iniciativas que se tomam decisões e decisões mais elaboradas que têm repercussões no território e repercussões positivas. A minha intervenção não vai ser uma intervenção não tanto de questionar quem está aí desse lado, vai ser uma intervenção mais de opinião própria. Quando ali o Pedro Quaresma falou que hoje a floresta é pensada a longo prazo, eu queria lhe questionar o que é longo prazo para si. Com as intervenções que se têm feito hoje em dia na floresta, o longo prazo são que é 11 anos, que é o prazo de primeiro corte de um eucalipto. Pronto, mas isto é só um pequeno à parte. Depois, nós estamos aqui porquê? Nós estamos aqui por causa de um acontecimento que aconteceu há meia dúzia de meses. Estes acontecimentos acontecem, mas rapidamente também caem em esquecimento. Eu estou por acaso a fazer uma tese de mestrado, ando no campo, e muitos dos dados já são esquecidos pela população. Tão depressa vem como tão depressa vai. É muito curioso que fala-se muito em promessas pós-incêndio. Concretizá-las a longo prazo é mais difícil. É muito bonito falar em corredor ecológico desde Arouca até à ponte de Alvarenga. Quando chegamos ao Gamarão, e de um lado e do outro é eucaliptal por todo lado. O que é que adianta isso? Vem um incêndio da Senhora da Moa, vem um incêndio da Espiunca para cima, não sei até que ponto é que isso vai ter algum valor. E depois eu também é um pouco indignado, porque nós estamos aqui num território de elevado risco. E o risco existe por dois fatores.
Existe a suscetibilidade e existe a vulnerabilidade. A suscetibilidade é a parte física do território, a vulnerabilidade é a parte humana. Não existe nenhuma nem outra, não há risco. E a conjugação desses dois é que temos o território que temos. E o fogo neste território, por vezes, nem sempre é um aspecto maléfico. Só ele, em muitos locais, é que é capaz de fazer limpeza, apesar de ter um aspecto negativo na moldagem do território e da paisagem que temos. No entanto, também estou um pouco indignado como é que em áreas de Rede Natura e REN são aprovados pareceres de plantação de eucaliptal quando o objetivo é a preservação de habitats. Eu quero que me expliquem como é que no Vale do Paiva isto está a ser autorizado ou aquelas plantações são feitas sem emissão de pareceres. Quero que me expliquem como é que eu vou para o lado de Janarde e Covelo, área de Rede Natura, e a Portocelo ou Navigator hoje em dia é intervenção massiva e maquinaria pesada, quer na parte do corte, quer na parte de reflorestação. É assim, desculpem lá, eu nem sou apologista nem de um partido político, nem sou de outro. Não estou aqui por cores políticas, mas custou-me um bocado o Sr. Presidente da Câmara, pós-incêndio, dizer que ia impor restrições à reflorestação com eucalipto e até ao momento nada fez. Custa-me ver o território a ser constantemente transformado, não haver nada em questões de prevenção. Porque já está mais que visto que a atual política, o atual política e paradigma de combate a incêndios, que começou em 1960 por aí, que é o que é a extinção imediata de um incêndio, um ataque imediato que não deixar a passar para um ataque alargado, está falida. Porquê? Cada vez mais ignições, cada vez mais área ardida, e neste território de elevada suscetibilidade, que intervenções é que têm sido feitas? Eu ando no território e tenho conhecimento com muitas populações e eles queixam-se disso mesmo. A partir do momento em que é proibida muita coisa e que deixou, por exemplo, de existir os guardas florestais, a floresta ficou ao abandono, completamente. Pronto, é o que eu digo, isto é uma intervenção mais um pouco... De qualquer das formas... Opinião, mas indo de encontro ao que o senhor João Pereira surgiu-me esta questão que ele falou, na floresta autóctone está toda dentro de áreas naturais. Nós temos aí áreas classificadas, sítios de interesse comunitário, em que cada um faz aquilo que quer. Não sei até que ponto é que o território beneficia com isto, porque nós só estamos a levar o território à falência. De qualquer das formas, da tua intervenção e da exposição, fica a questão, provavelmente para o Homérico Mendes, se isto se relacionará ou não com a predominância da propriedade privada nas zonas florestais. Há mais uma questão? Eu ia só... Era só responder um pouco à pergunta do Pedro, uma vez que eu estive envolvido nesse estudo. O que nós fizemos basicamente foi ver onde é que as espécies florestais estão atualmente, e através do chamado envelope bioclimático, e ver no futuro, daqui a cerca de 40 anos, onde é que esse envelope bioclimático está. Portanto, assumindo que as espécies não terão poder de adaptação, até podem ter, mas basicamente calculamos a área futura potencial para as espécies. E o principal resultado foi que as espécies de folha caduca, portanto as espécies de clima mais temperado, oceânico, portanto a área potencial vai reduzir-se em 40%, essencialmente porque o clima que nós temos hoje em dia no Algarve, daqui a 40 anos vamos tê-lo ali por volta de Aveiro. Portanto, há espécies que vão ter para onde ir, por exemplo, podem subir em altitude, como o pinheiro ou o eucalipto, ou até o sobreiro, mas as espécies próprias de um clima mais temperado vão ver o seu território potencial diminuído. Há mais alguma questão? Se não há mais nenhuma questão, antes de dar a palavra
aos elementos que estão aqui comigo na mesa, vou pedir ao Pedro Quaresma que responda. Exatamente, era isso que eu estava a dizer, que respondas à questão que foi colocada. E voltamos ao mesmo. Quando foi implementada a Rede Natura, o corredor ecológico, alguém veio perguntar aos proprietários, inquirir aos proprietários, ou teve em conta o que já lá existe? Porque o eucalipto, ou o pinheiro, já existe no Val do Paiva e em muitas zonas de Rede Natura há muitos anos. Não foi de agora. E a questão é, como sempre em Portugal, se querem fazer conservação da natureza à custa dos proprietários privados, expropriem os terrenos e façam conservação da natureza. É tão simples como isto. Agora, tem que também ter a noção que os proprietários privados, para gerirem, têm que ter rendimentos. É só esta questão que tinha para dizer. Temos aqui então... O Dr. Marcelo quer responder à intervenção. Não, só mesmo um esclarecimento. Duas situações. Primeira, relativamente ao corredor ecológico, dizer o seguinte. O corredor ecológico é apenas uma gota de água, é apenas um pequeno passo e nós temos consciência disso. Sabemos que isso não vai resolver tudo, mas pensamos que é um passo importante para sensibilizarmos as pessoas para este tema e isto depois pode ser replicado. Portanto, quando falei nisso, não foi nenhuma solução, não é esse o caso. É apenas um pequeno passo, é uma forma... Primeiro, penso que pode resolver ali o problema. Podemos criar ali um corredor que, de alguma forma, ajuda a controlar os incêndios. Obviamente que não vai controlar, mas pode ajudar a controlar. E, por outro lado, falei no aspecto também do embelezamento da paisagem. Portanto, era esta nota que eu queria deixar ficar aqui. Isso é apenas um pequeno passo que estamos a dar e parece-me que é um passo importante. E dizer também que isto foi feito à luz do que já um orador disse, chamamos os proprietários, explicamos-lhes, perguntamos a opinião e perguntamos quem é que queria aderir. Foi assim feito. Aliás, isto é um processo voluntário, só adere quem quer. Relativamente à outra questão que falou, dizer o seguinte, o município neste momento não tem competências em matéria florestal, portanto eu não tenho competências para fiscalizar quem planta eucaliptos, quem planta pinheiro. Isto é uma competência do ICNF, portanto do Estado. E nós sabemos também que neste momento o Estado não tem meios para fiscalizar. E fala-se agora numa reforma em que poderá vir os municípios poderão vir ter essas competências. E aí sim, nós, estando mais próximos, estando mais atentos, podemos efetivamente controlar. Ia dar outra nota, mas já foi explicada, que realmente no Val do Paiva já existem eucaliptos há muito tempo e provavelmente antes da criação da Rede Natura, e por isso é que eles lá existem. Se há algumas plantações atualmente, penso eu, nesses espaços que serão ilegais. Mas plantações em Rede Natura? É? Foram decididos e aprovados pela entidade nacional de Floresta. Mas isso é uma afirmação que não é verdade. Temos muito espaço sobre esta questão. Não, só não nos podemos esquecer que há uma questão que ainda não foi respondida, que foi lançada da plateia e ainda não foi respondida. Por acaso, o engenheiro Quaresma dizia que a questão de 2 hectares foi permitido para todos os produtores pequenos e uma não questão. Eu ouvi dizer, mas não é bem assim. Ainda como esta lei feita pela uma PSD, ou CDS, ou qualquer coisa, senhora Cristas, foi aplicada, ainda está aplicada para os pequenos produtores, apenas já não está em vigor. Em todos os lados, no lado norte, em Costa, até Cabreiros, eles cortam em grande escala floresta autóctone, carvalhos enormes ou pequenos, tanto faz, castanheiros, tudo embora, pinheiros, tudo.
uma fotografia, estava lá na primeira intervenção, que mostrou jovens, dizemos 15 anos, pinheiros, sim? Cortam tudo e depois plantam eucalipto. E mesmo assim, isto acontece. Alguém tem de verificar isso, tem de ter consciência e combater esta, para mim, nada mais do que run para ouro. Só uma coisa. O que se me está a dizer é, eu gostava a falar do Val do Paiva, e temos o que temos e os projetos que orientamos são aprovados pela CNF. Como está a falar, em Costa Norte, que são as plantações que temos de eucalipto à cova, aí eu acho que são na maior parte, ilegais. Mas aí cabe à GNR e às autoridades atuarem. Eu estou a falar pela parte que estão autorizados e que estão na Rede Natura. Portanto... Está esclarecida a questão das autorizações de plantação de eucalipto ou não. Há uma questão que também não ficou esquecida do senhor deste lado de cá, desta ponta, sobre os microprodutores. Bom, nós nos últimos tempos temos estado a fazer uma limpeza e atualização dos fecheiros e, portanto, neste momento temos 483 associados. Desses 483, de facto, serão associados efetivos cerca de 400. São, portanto, aqueles que regularmente pagam as cotas ou não têm, assim, muito atraso no seu pagamento e que também vão requisitando serviços da associação, principalmente serviços dos chapadores, dado que neste momento nós estamos quase exclusivamente focados nesse trabalho. E isto representa cerca de 40% da área florestal do Val de Sousa. A isto é preciso acrescer as pessoas que são aderentes das 4 zonas de intervenção florestal que nós temos, que criamos, e que, portanto, isto no seu conjunto chega a quase 2/3 da área florestal do Val de Sousa. Agora, também devo dizer uma coisa, portanto, nós, para servirmos esta área e este número de associados como deve ser, precisávamos de uma estrutura muito mais desenvolvida, muito mais robusta do que aquela que temos. E tentamos isso, portanto, quando, ainda antes da aprovação da legislação sobre as IFES, nós desenvolvemos o nosso quadro pessoal no sentido de termos uma coisa do género, uma brigada de sapadores e um técnico dedicados em exclusividade a cada uma das zonas de intervenção florestal que fizemos. E foi isso que fizemos, só que depois, digamos, o apoio público que veio a seguir não foi nenhum, portanto, o sistema de incentivos públicos às zonas de intervenção florestal é outra coisa que não cabe na cabeça de ninguém. Há financiamento a 100% durante os 2 primeiros anos e no terceiro ano e seguintes o financiamento público vai a 0. Portanto, isto é baseado no pressuposto que no terceiro ano de vida de uma ZIF se descobre uma minadora, um posto de petróleo, uma coisa qualquer, assim, né? Ninguém está a pedir financiamento de 100% às ZIFs ad eterno, mas passar de 100 para 0, né? Por isso aqui os nossos colegas da Arouca, enfim, mediram bem o passo e não se meteram a fazer ZIFs. Nós acreditamos nisso e ainda continuamos a acreditar nas ZIFs. Agora, é outra coisa que precisava de ser mudado. Eu sei que vocês não fizeram isso porque não acham que não deva ser feito, mas, enfim, o princípio está correto, o que temos é as políticas que temos e as medidas que temos. Pronto, portanto, resumindo e concluindo, associados mais ZIFs, cerca de 2/3 da área florestal de Val de Sousa, só associados cerca de 40%, e, portanto, associados efetivos cerca de 400, portanto, que pagam com regularidade as suas cotas, ou atrasam-se 1 ano ou 2, mas depois pagam e que vão pedindo, requisitando serviços que neste momento, portanto, são praticamente só serviços dos sapadores florestais, das 3 brigadas de sapadores que nós temos. Há tudo, portanto, é evidente que se nós com 400 ou 400 e tal chegamos a 40% da área florestal do Val de Sousa, temos aí proprietários que têm áreas, alguns têm áreas consideráveis. Portanto, eu diria que o grosso dos nossos associados
estarão naqueles escalões intermédios em termos de dimensão da propriedade, mas temos muitos que são pequenos, portanto, tem áreas mesmo muito, muito pequenas, mas são sócios na mesma, e também é uma associação aberta a pessoas, a cidadãos que se interessam pela floresta, portanto, a tal participação cívica de que o engenheiro Vítor Louro falou, também se pode exprimir numa organização como estas, portanto, nós temos sócios que são sócios, mas não são proprietários de floresta, interessam-se pela floresta e, portanto, contribuem dessa forma para este esforço de cuidar de qualquer coisa que, obviamente, tem um dono privado, mas que beneficia a todos e, portanto, é uma associação aberta também a sócios sem área florestal. Muito bem. Mais alguma intervenção? Alguém que queira lá ao fundo? Tem também o Sr. Sousa. Muito boa noite. Eu sou agricultor. Eu gostaria de uma pergunta que é uma provocação. Os senhores estão a falar que existem muitas associações, tem muitos sócios. Eu gostaria de saber qual é o vosso poder, então, a nível nacional, perante o Governo, que já tem tantos associados ligados à floresta, que a floresta é 92%. Se vocês têm tanto poder, por que é que o vosso poder não é ouvido? E outra questão que era para ter perguntado à parte da manhã, que era melhor que o Sr. Celso também disse isso, que é o seguinte: eu até gostaria de ter um rebanho com 500 ovelhas na encosta da Serra da Freita. Eu não digo no alto da serra não há árvores, há pedras e tujo. Mas não consigo lá ter essas ovelhas porque alguém não pediu autorização e lançou-me os lobos na serra e não tenho que comer e comem-me as ovelhas. Muito obrigado. Prescinde dos serviços de microfone. Fica mais barato. A lei do emparcelamento está a ser aplicada nestas áreas da florestação. E voluntários para responder a estas duas questões? A lei do emparcelamento está em vigor e aplica-se nos termos dela, que pressupõe, ou melhor, que exige que haja, digamos, um plano de emparcelamento para determinada área. Não é em geral. Mas a prova está feita de que o impacto disso não é nenhum. Nos sítios onde operou teve algum efeito, sim senhor, foi no minifúndio, com condições de regadio, aí funcionou. Agora, não se pode pensar que isso vai funcionar na serra. Não funciona. Relativamente ao poder junto dos governos, já agora se quiser... Essa foi para o Armando, para o Américo Mendes, quer dizer. Eu acho que tudo aquilo que eu disse até agora, a resposta está dada, portanto, a capacidade de influência da minha organização, muito menos, mas digamos, pelo menos do conjunto de organizações de produtores florestais da qual a nossa faz parte, e é da Aroca também, portanto, chamada Forestes, a Associação Florestal de Portugal. Então, até agora, infelizmente, a eficácia tem sido muito pouca em termos de se fazer ouvir junto de quem tem poder na política florestal em Portugal, mas como disse o engenheiro Vítor Louro muito bem, não há que desistir e não vamos desistir, vamos continuar. Portanto, é a única coisa que nos resta. Portanto, a resposta é influência, para já, muito pouca, quase nenhuma, infelizmente. Pastagens e lobos. É a última resposta que falta ouvir. Eu? Surpresa, surpresa. Bela surpresa. Eu os lobos só os conheço do jardim zoológico. E assim não andam por aí à solta. Mas se me deres licença, então eu dizia só duas palavrinhas. Nunca vi nenhum, a não ser enjaulado. Mas acho que é exatamente um daqueles temas em que isto que eu estive a tentar passar devia funcionar muito bem. Porque a conservação do lobo é necessária. Faz parte do equilíbrio do próprio território. Agora, isso não pode conflituar
com as atividades económicas e os interesses que lá estão já instalados e que, se forem excessivamente ofendidos, levam ao despovoamento. Portanto, na articulação destes interesses contrários tem de se encontrar a solução. E, de facto, se o Estado quer fazer, e acho bem que faça, a preservação do lobo, tem de arcar com o preço disso, tem de criar as condições para que isso possa acontecer, sem pôr de lá para fora o outro animal que é o ser humano. Não é? Mas isso faz-se se houver capacidade de discussão das coisas, porque a minha experiência tem mostrado que, mesmo para o caso dos lobos, existem soluções. Por exemplo, ali na aldeia de Covas, São Pedro do Sul, subsistem, creio que, dois rebanhos, e um deles até de um jovem agricultor. Se isto continua assim, eu tenho de acabar com o rebanho. E acabando com o rebanho, tenho de sair daqui porque não tenho outra atividade. A aldeia já foi, hoje está dedicada ao turismo. Não é? Mas o rebanho pode ser defendido se houver uma cultura de utilização de cães pastores. Mas isso tem outras implicações que têm de ser harmonizadas. Quer dizer, há maneira de resolver os problemas, mas não é aquela que nós engendramos no gabinete e que achamos que é a mais correta e a mais justa. Não, tem de ser encontrada. A mais justa é aquela que quem lá está acha que é mais justa. Portanto, essa discussão tem de se fazer, esse equilíbrio é preciso procurá-lo. Ele não existe, ele tem de se procurar. O lobo trata de se safar. Eu só queria cobrir uma falha que tive há bocado. Disse, um dos textos era do professor Adriano Moreira, o outro da limitação de avarias era do professor Manuel Brandão Alves, que foi meu camarada na Marinha. Fica identificado o autor também, o crédito a quem escreveu. Estamos na reta final da nossa tarde de trabalhos. Temos ainda 5 minutos até o encerramento da jornada. Eu permito, ainda tem 5 minutos. Uma intervenção. Tá. O grande problema é que nós, cientistas e técnicos, somos cada vez menos. E cada vez menos temos menos meios de atuação. Em especial, temos menos meios de trabalhar com as botas no chão, no campo. Reparem que eu, durante 38 anos, fui funcionário público e trabalhei e fiz uma carreira que até foi gira. Sou muito citado e tal, bem. Mas nunca passei nada para os agricultores. Nunca. Não foi possível. Porque entre aquilo que nós estudávamos e a realidade havia um espaço muito grande. E eu era um especialista. Sabe o que é um especialista? É um gajo que vai sabendo cada vez mais sobre cada vez menos. Do ponto de vista matemático, o limite é saber tudo sobre nada. E cada um de nós sabe aquele bocadinho. E o outro sabe um bocadinho. Mas a realidade não é assim. Quando na Liga, e citaste aí, quando na Liga nós fomos para o campo, comprámos hectares e hectares de terreno e fomos trabalhar para o campo, resolvemos o problema. Finalmente, nós, cientistas, tivemos possibilidade de demonstrar e de falar com os agricultores, mostrando como se faz, e não em talhões de 10 por 10 ou de 30 por 30, mas em talhões de 200 por 200 hectares. E fizemos contas e mostramos. E assim eles puderam aderir. Por que razão fomos para o Sul? Porque no Sul, com 20 agricultores, nós temos 60 mil hectares. E, portanto, resultou. Em quê? Concreto.
um hotel Rasca e uma pensão Rasca passaram a ser 3 hotéis de luxo, 12 pensões de muito bom nível, uma pousada, 7 turismos de habitação. O que foi um sarilho. Porquê? Porque quem fez isto fomos nós, ONG, Organização Sem Fins Lucrativos, os agricultores. E quem é que está a ganhar o dinheiro? Os empreendedores turísticos. Não é justo. Não é? Não é aceitável. Então conseguiu-se a coisa mais espantosa que há. A associação de um presidente da Câmara do PC, com a Associação de Agricultores de CDS ou à direita, com os PS e os PSDs técnicos, tudo junto, a tentar arranjar uma solução, porque não é justo aquilo que está a acontecer. Porque supera tudo. Pagávamos 7 euros por um almoço para ir trabalhar para o campo, e agora pago 40 euros por um almoço. Epá, isso não pode ser, então como é que é? Há qualquer coisa aqui que está mal. Como tu dizias, é preciso ir para o campo, falar com eles, andar com eles no campo, andar com a população e resolver o problema. Mas é estranho, tivemos que ir até ao nível mundial. Podemos classificar aquilo como património da biosfera, para que o desgraçado Presidente da Câmara possa lançar um imposto sobre o turismo para dar aos agricultores. É estranho, não é? Tudo isto é muito estranho e muito difícil. E às vezes só ao fim do dia, como dizia aquele gajo, um gajo se mete nos copos é que passa a dor de cabeça. Desculpa lá. Muito obrigada. Agora, se calhar, sei que a doutora Margarida Belém quer fazer a intervenção, aproveitava e, tomando a liberdade de interferir no programa, chamava a Vice-Presidente da Câmara ao palco e o Manuel Brandão Alves e já faziam o encerramento do dia de hoje. Não? Não quer? Pronto, encerro eu, não há problema. Doutora Margarida. Ora bem, muito boa tarde a todos. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer... É melhor realmente levantar. Eu peço desculpa. Agradecer a realização desta sessão ao nosso parceiro Cultura Mais Democracia e dizer-vos que realmente foi uma delícia estar aqui nesta sessão. Aliás, já passa das 19h30 e estamos aqui efetivamente muito atentos a falar daquilo que é o nosso bem mais precioso, que é a floresta. E efetivamente a floresta tem um valor incalculável porque muita gente depende da floresta. A floresta enquanto paisagem, a floresta enquanto ativo, um grande ativo do território, mas porque vive muita gente da floresta. E aquilo que eu ouvi aqui hoje, há muitas sensibilidades, muitas perspectivas diferentes, o pensamento completamente dispar, e tudo isto tem que ser compatibilizado. Realmente, eu anotei aqui, há aqui várias frases que eu registrei, porque acho que realmente nós temos sempre muita pressa para culpabilizar os outros. E o município de Arouca assume as suas culpas, mas não tem culpa. O município de Arouca e o seu presidente, na altura, assim como todos nós, na altura dos últimos incêndios que sofremos, mas sofremos mesmo com uma intensidade enorme aquilo que nos atingiu, e nós queremos fazer, nós queremos agir, nós queremos a ação. Aliás, nós somos gente da ação. Mas a nossa ação é limitada. Agora, não tenham dúvidas, e eu gostei muito da intervenção deste jovem, que eu não fixei o nome, porque realmente é bom ver que jovens participam nestes assuntos, nestas conferências, e dão a sua opinião, porque nós só conseguimos fazer alguma coisa se passarmos à ação. E foi dito aqui também, e é fundamental, porque nós falamos muito, falamos demais e agimos pouco. Portanto, e realmente a roda está inventada, é importante, nós sabemos quais são os problemas,
Falta realmente focalizar-nos nas soluções. Mas focalizar nas soluções é um problema complexo. É difícil, leva o seu tempo, mas nós andamos todos cheios de pressa. Aliás, nós não podemos ter pressa, eu registrei isto. Portanto, é importante e podem ter a certeza que porque a floresta é efetivamente importante, mexe connosco, mexe com a nossa vida, mexe com todas as atividades económicas, essencialmente com todas as atividades económicas, inclusivamente com a atividade turística, e isto exige uma grande reflexão. Exige que realmente nos sentemos aqui, porque esta cooperação, e foi falado aqui, esta mobilização da ação coletiva tem que ser feita. E tem que ser feita de uma forma muito persistente. Portanto, e este é o nosso compromisso. Portanto, o nosso compromisso do município, que é a nossa capacidade também, que é de sentar todos à mesma mesa, de uma forma persistente. Portanto, porque são muitas as barreiras, são muitos interesses privados, porque quem tem que agir também, porque 90% do território é minifundo, são os privados que estão aí desse lado. Portanto, mas nós vamos ter que nos sentar para todos juntos encontrar as soluções que se adequam ao nosso território. Portanto, e se todos assumirmos, eu acho que todos queremos o mesmo. Portanto, aliás, e é interessante, volto a reforçar, a participação destes movimentos cívicos que se têm vindo a criar, do pessoal muito jovem, que quer trabalhar, que quer ajudar. Portanto, se nós temos o ingrediente principal, que é a vontade, que são as pessoas, vai demorar tempo, mas eu acho que nós vamos conseguir. Mesmo que seja muito difícil, podemos não conseguir, portanto, isso poderia ser o tópico, que é termos uma floresta encantada, estarmos todos felizes, não vai ser assim. Portanto, mas vamos procurar encontrar as soluções adequadas para aqueles que são o nosso interesse do território, o nosso interesse da nossa floresta, do território de Arouca. Portanto, este é o compromisso do município de Arouca. Aquilo que o município tiver que fazer, aquilo que for importante para o território, cá estaremos para, ao lado com as instituições, com os privados, fazer aquilo que nos compete, que tem sido sempre esse o nosso papel. Está bem? Portanto, às vezes podemos falhar, mas só falha quem tenta. E nós podemos errar e erramos. Nós erramos em muita coisa, mas não temos problema nenhum em errar, porque fazemos. E voltamos a fazer se for necessário. Está bem? Era só isto que eu queria dizer. Muito obrigado, gostei muito de todas estas participações. E cá estamos, porque a floresta é o nosso coração. Obrigada. Muito obrigada. E dito isto, é visto que o professor Manuel Brandão Alves não quer fazer o encerramento oficial do dia de hoje, eu despeço-me de todos agradecendo a presença e a permanência ao longo da tarde a debater a floresta de Arouca, e convido-vos a estar amanhã presentes nas intervenções que estão previstas, começam às 9h30. Muito obrigada a todos. Vamos continuar a refletir e a pensar a floresta de Arouca. Obrigada, até amanhã.